Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. É com muita alegria, com muita serenidade em nosso coração que estamos aqui iniciando o nosso momento de reflexão nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Estes minutinhos tão especiais que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede ao nosso coração. Meus amados irmãos, que hoje Jesus possa abençoar, amparar e nos proteger em nossos passos, que Jesus possa estar sempre vivo em nosso coração, para que cada palavra, cada atitude, cada pensamento nosso possa estar alinhado e ser um reflexo dos ensinos de Jesus. Que hoje possamos ter um pouco mais de calma diante das adversidades. Que hoje possamos ter, meus irmãos, um pouco mais de paciência em nosso coração para lidar com o próximo. Que possamos ter um pouco mais de serenidade para enxergar o dia de hoje, o que nos acontece, e que possamos ter aquela gota de esperança sempre em nosso coração. Aquela gota de esperança que nos rememora a todo instante que a vida é eterna. E o que a gente passa hoje pode nos auxiliar para crescer diante da nossa vida eterna. Com isso a gente tem um pouco mais de paciência para enfrentar os desafios, as adversidades que nos chegam ao longo do nosso dia. Bom, meus irmãos, hoje, para a gente iniciar então a nossa reflexão desta sexta-feira, gostaria de rememorar a todos nós um pouquinho sobre Jesus. Principalmente quando Cristo, ele realizava uma cura diante de uma pessoa, ele olhava para esse irmão e geralmente Jesus dizia: vá em paz e não peques mais. Em muitos momentos, nós observamos no Evangelho Jesus pontuando isso após uma cura. Vai e não peques mais. Por outras palavras, meus irmãos, eu compreendo aqui também, por essa afirmativa de Jesus, um convite para mudança de rota na vida. Um convite para não tropeçar naqueles mesmos erros de antes, para se atentar aonde foi que falhou e dessa forma ter mais atenção no caminho da vida para não repetir aqueles mesmos equívocos. Porque, meus irmãos, Jesus estava diante de pessoas enfermas, mas não apenas enfermas fisicamente, mas sobretudo enfermas na alma. E as maiores curas de Jesus foram as curas da alma, da transformação espiritual que aquela pessoa recebia. Então vejamos que Cristo, ao dizer vai e não peques mais, também realizava ao mesmo tempo um convite para aquele irmão não tomar a mesma conduta de antes, se atentar para mudar agora o caminho, porque senão essa enfermidade poderia voltar, esse desalinho poderia surgir novamente. Então Jesus convidava a uma nova rota, um novo caminho. E meus irmãos, pensando nisso exatamente nos nossos dias atuais, quantas vezes a nossa alma tem essa oportunidade de receber essa cura interior. E quando eu digo essa palavra cura, meus irmãos, é mais no sentido de receber ali um alívio, receber aquele momento de serenidade, de tranquilidade. Às vezes estamos tão conturbados, agitados, cheios de preocupação. E aí temos aquele momento de alívio. Então é nesse sentido que eu estou usando a palavra cura aqui, ó, esse momento de alívio interior na alma, que vai lavando o nosso interior,
Só que depois desse momento, geralmente retornamos àqueles mesmos hábitos, aqueles pensamentos tão densos, tão negativos de antes, e aí a nossa alma retorna a sentir todo aquele turbilhão interior de novo. Meus amados irmãos, quantas vezes estamos em uma casa espírita, ouvindo as palavras do Evangelho, ou falando das palavras do Evangelho, ou estamos ali para o momento do passe, para receber o passe, e após esses momentos de tanta serenidade em uma casa espírita, recebemos esse alívio interior na alma. Só que logo depois retornamos com pensamentos tão pesados, tão densos, com aquele rancor, com aquele ódio de novo em nosso coração, voltando a ficar interiormente agitados novamente. Ou seja, recebemos aquela oportunidade de alívio na alma, mas não conseguimos mantê-lo. E é exatamente isso, eu acho que a gente consegue extrair dessas palavras de Jesus para os nossos dias atuais de hoje. Todas as vezes que a gente recebe esse alívio na alma, é como se Jesus, delicadamente, soprasse em nosso ouvido: vai e não peques mais. Vai e não tropece de novo. Vai e mude esses pensamentos, esses desejos interiores. Vá e mude agora a rota da vida, para que essa perturbação interior, esse desalinho, essa raiva não tome conta do coração novamente. Então, todas as vezes que estamos, aonde quer que seja, mas aqui eu estou citando casa espírita, e recebemos esse alívio na alma, é o momento que Jesus sopra em nossos ouvidos: mude a rota de vida, se transforme. Mantenha esse alívio, essa paz que é interior, não repetindo aqueles mesmos passos de antes, não repetindo aqueles pensamentos tão pessimistas, tão negativos, aqueles desejos tão baixos. Agora é a hora de mudar. Meus amados irmãos, que hoje as nossas palavras aqui compartilhadas possam despertar em nosso coração o olhar para quantas vezes recebemos esse alívio na alma diariamente. Diariamente, meus irmãos, quando ouvimos um evangelho, quando falamos, quando estamos numa casa espírita, quando estamos em nosso momento particular de prece, recebemos diariamente esse alívio na alma que Jesus nos concede ao buscarmos a Ele. Nós precisamos, meus irmãos, acolher o que Jesus nos diz depois que a gente recebe esse alívio. Vá e não peques mais. Que por outras palavras é: vá e mude a rota agora. Siga um novo caminho. Não retorne aos velhos hábitos tão maléficos para a nossa jornada eterna como espíritos. Que possamos acolher em nosso coração essa mensagem de hoje, que possamos nos atentar aos pensamentos que andamos nutrindo ao longo do nosso dia, a nossa conduta, as intenções que rondam o nosso coração, e perceber o quanto tudo isso vai nos deixando pesados, densos, mal-humorados, vai nos deixando agitados e perturbados interiormente. E se desejamos verdadeiramente aquela paz interior, aquele alívio da alma, todos podemos começar mudando os padrões do nosso pensamento, mudando esses sentimentos tão baixos que ainda estão dentro de nós, mudando a nossa forma de enxergar o que nos acontece.